os contos de fadas. Sempre histórias fantasiosas, bonitinhas e com uma ótima lição de moral no fim, não é? Mas a origem desses contos de fadas é mais macabra do que você pode imaginar. E é disso que nós vamos falar hoje. A origem macabra dos contos de fadas. Depois da vinheta. Olá, pobres almas infelizes. Aqui é o Elmi e sejam bem-vindos ao Terror Tubro, o especial de Dia das Bruxas do canal Power Pop. Antes de começarmos o vídeo, você já sabe, né? Se inscreva aqui no canal, compartilhe para todos os amigos que gostam de Disney, cinema, cultura pop e Halloween, que isso me ajuda demais a sempre trazer mais conteúdo para vocês. Agora, sem mais enrolações, bora começar essa lista. Bom, o que vocês precisam entender é que os contos de fadas sofreram várias alterações durante o tempo. Muito por conta do boca a boca que ia se espalhando a um telefone sem fio. E também foi passando com os anos para suavizar a história. Mas a maioria desses contos foram registrados e compilados pelos irmãos Grimm. Então eu vou falar as versões deles das histórias. Então, se você vier comentando que qual é essa outra versão, eu tô falando só das dos irmãos Grimm, tá? Vamos lá. Vamos começar a lista com a princesa favorita do nosso mundo Walt Disney, que é a nossa querida Cinderela. Bom, na versão que foi popularizada pela Disney, a Cinderela é uma jovem bondosa, carinhosa, que é maltratada pela sua madrasta e pelas suas irmãs postiças, e que no fim recebe a ajuda da fada madrinha e se casa com o príncipe no final. Bem, na versão original tem um pequeno detalhezinho nessa história. Na versão original, ocorre quase tudo da mesma maneira que a gente conhece. Até a parte onde o príncipe vai procurar a Cinderela com um sapatinho de cristal. E que em algumas versões da história não era um sapatinho de cristal, era um sapatinho feito com pele de esquilo. O príncipe sai pra procurar a dona daquele sapatinho e acaba caindo na casa da Cinderela. Beleza. Vai testar o sapato nas irmãs postiças da Cinderela. Mas aí é que tá, as irmãs da Cinderela ficaram tão desesperadas pra pôr aquele sapatinho e fazê-lo caber, as duas tiveram atitudes muito extremas. Por exemplo, a primeira irmã simplesmente cortou o dedo do pé fora para poder caber no sapatinho. E detalhe, elas foram instruídas pela madrasta para fazer isso, tá? Ela consegue enganar o príncipe, mas quando eles estão saindo, veio duas pombas mágicas e falam pro príncipe sobre a farsa que estava acontecendo, porque o pé da primeira irmã estava sangrando muito. Isso não era normal. Então o príncipe percebe que tinha alguma coisa errada e volta para casa. Então a segunda irmã, também desesperada para fazer o sapatinho caber no pé dela, corta uma parte do calcanhar. E de novo as mesmas pombas avisaram pro príncipe que aquilo era uma farsa. Então no fim a Cinderela consegue provar que o sapatinho era dela mesmo e eles se casam. Fim da história, certo? Errado. As irmãs tentam se aproximar de novo da Cinderela, mas aquelas mesmas pombas alertam a Cinderela sobre o verdadeiro interesse que essas irmãs tinham. E elas vão lá e arrancam os olhos das duas irmãs como punição pelas suas maldades. Pois é, que história leve, senhoras e senhores. Oh, não! Olha a minha faixa! Pai! Essa é a minha faixa! Ela não pode! Um dos contos mais clássicos desses de conto de fadas é com certeza a história de João e Maria, mas a sua versão original era muito pesada. Mas para entendermos essa história, temos que entender o contexto histórico pelo qual essa lenda foi baseada. Na Europa medieval, por volta dos anos 1313 a 1317, estava acontecendo uma escassez muito grande de alimentos na Europa. E isso devastou muitas regiões da Europa. E nisso várias famílias viviam em situações de extrema pobreza e eram forçados a tomar atos extremos, como abandonar os próprios filhos na floresta ou até mesmo devorar os próprios filhos. E nesse contexto surge a história de João e Maria. Essa história reflete um medo real da época, que era a incapacidade de sustentar os próprios filhos e a necessidade de sobreviver às custas deles. Em algumas versões da história, é o próprio pai das crianças que abandona elas na floresta. Na história, temos a casa feita de doces, que é uma coisa completamente irresistível para as crianças que estão famintas. A bruxa que vive naquela casa simboliza um predador que se aproveita dos mais vulneráveis. E em várias versões da história, ela não só aprisiona os irmãos, como tenta devorar eles. E mesmo a versão que a gente conhece ainda é um pouco pesada, porque a Maria consegue jogar a própria bruxa no forno e ela morre queimada. E eu já vi falar que tem versões que eles também devoram a bruxa. Então é uma loucura. As imagens que eu usei para ilustrar isso são do filme Maria e João, de 2019, que é um filme que se assemelha bastante ao conto original dos irmãos Grimm. Então, dá uma olhada nesse filme que é muito interessante. Outra história que é muito clássica dos contos de fadas é a história de Chapeuzinho Vermelho, mas que a sua versão original é extremamente pesada.
Nas versões mais antigas da Chapeuzinho, o lobo não só devora a avó da Chapeuzinho, como dá a sua carne e o seu sangue pra Chapeuzinho poder comer. E em outras versões, o lobo serve a carne da avó dela num prato e o sangue em uma taça. Sem saber, a Chapeuzinho come e bebe sem fazer a menor ideia do que tá acontecendo. Fora os simbolismos que essa história traz. Muitos acreditam que a história da Chapeuzinho, na verdade, é uma metáfora sobre a sexualidade feminina. Por exemplo, o capuz vermelho que a Chapeuzinho usa. Isso poderia simbolizar a menstruação, que é a passagem da infância para a adolescência. E o lobo é visto como não só um predador literal, mas também como um predador sexual. E também, nas versões originais, não tem a presença do caçador. O caçador foi adicionado anos depois na versão dos irmãos Grimm, que foi para dar uma suavizada maior na história. E aí, conhecia essa versão original do Chapeuzinho? Comenta embaixo. E se você não quiser receber a visita de um lobo mau, se inscreve aqui no canal, compartilhe para todos os seus amigos que gostam de Disney, cinema e cultura pop. Isso me ajuda demais a sempre trazer mais conteúdo para vocês. Como eu já falei antes, durante todo o mês de outubro, os vídeos aqui do canal serão dedicados ao terror e ao Halloween. Então se você já gosta desse tema, já clica no like, e que isso me ajuda demais a sempre trazer mais conteúdo para vocês. Me siga também nas minhas redes sociais, é tudo Elma Edline Universo ou Elma Universo, principalmente no Instagram e no TikTok, que eu faço conteúdo para lá também. E agora sim, bora voltar pro vídeo. Uma das histórias mais pesadas dos contos de fadas que foi suavizada pela Disney foi A Bela Adormecida. A história da Bela Adormecida tem várias versões pela história, como por exemplo na versão do italiano Giambattista Basile, chamado Sol, Lua e Talha. Nesse conto, a princesa Talha ela cai em sono profundo depois de ser picada por um fragmento de linho. Então o rei encontra essa menina desacordada e acaba violando ela enquanto ela dormia. E a Talha engravida e dá à luz a gêmeos. E ela só acorda quando um dos gêmeos suga o linho no dedo dela. Anos mais tarde, a rainha, esposa do rei que violou a Talha, descobre dessa história e tenta matar a Talha e os seus filhos. Mas a rainha não consegue e é queimada viva. E no final, a Talha acaba casando com o rei que a violou. Aí alguns de vocês devem estar se perguntando, cadê a Malévola nessa história? Bom, a Malévola foi uma criação da Disney pro filme. E as Três Fadinhas também. E agora, para finalizar o vídeo, vamos falar dela, né? Uma das princesas mais populares aí que todo mundo conhece, que é a nossa querida Branca de Neve. Tem várias diferenças da versão original para a versão que a Disney fez da Branca de Neve. Na versão original, a rainha, que é a mãe da Branca de Neve, queria uma filha que tivesse a pele branca como a neve e cabelos pretos como o ébano. Então, ela deu à luz a Branca de Neve, mas acabou morrendo no parto. Então, o rei, pai da Branca de Neve, se casa novamente com uma mulher muito bonita, porém muito arrogante e vaidosa, que tinha um espelho mágico que vivia respondendo às perguntas dela de quem era a mulher mais bonita de todas. Aí, nesse ponto, acontece várias coisas que é igual na versão da Disney. Por exemplo, o espelho fala que a Branca de Neve é mais bela que ela, manda o caçador ir atrás da Branca, o caçador arrega, não mata a Branca de Neve e traz um coração de um bicho pra ela. Então ela decide acabar com a Branca de Neve ela mesma. Então ela vira uma velha e dá um pente envenenado pra Branca de Neve. E depois ela dá uma maçã. Em algumas outras versões, a Branca de Neve ela morre 3 vezes no conto. Aí os anões colocam a Branca de Neve em um caixão de cristal e aparece o príncipe e salva ela. Depois a rainha é punida tendo que dançar com sapatos de ferro até a morte. O negócio era pesado naquela época. E aí, vocês conheciam essas versões macabras de contos de fadas? Comenta aí que eu quero muito saber o que você achou sobre esse vídeo e sobre esses contos. Na tela vai ter 2 vídeos pra vocês escolherem qual o próximo vídeo que você vai assistir aqui no canal. Eu sou o Elmi e cuidado quando for dormir à noite. Não põe o pé pra fora da coberta. Falou, galera.